Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Esse é o vídeo de número 7 do tópico 6 de algoritmos e estruturas de dados. Eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva. Nesse tópico estamos falando sobre ordenação, acabamos de falar sobre busca binária, fazendo um parênteses aí no assunto ordenação, mas discutindo justamente a exploração de um conjunto ordenado no sentido de tornar mais eficiente nosso processo de busca num vetor, num arranjo linear de dados. E agora aqui esse vídeo fecha o tópico só marcando aqui, ilustrando para vocês alguns dos exemplos que vocês têm à disposição aí na página do curso, dentro da plataforma Aprender. Então, eu vou passar por alguns arquivos aqui para destacar aí os pontos principais das implementações. Bem, o primeiro arquivo que eu quero destacar para vocês são os arquivos, na verdade, da biblioteca de ordenação, uma bibliotecazinha simples de ordenação que a gente acabou, né, nesse tópico discutindo, função a função, que está disponível no arquivo sort.h e sort.cpp. O arquivo sort.h é o que vocês estão vendo agora aqui na tela, né? E ele está trazendo a implementação de 4 dos algoritmos que nós vimos. Bubble Selection Insertion Sort, os algoritmos de tempo quadrático, e o Quick Sort, que é o algoritmo de tempo log linear mais eficiente. O Heap Sort, aliás, nós falaremos dele no exercício de assimilação de conceitos. Bem, aqui daí o sort.cpp faz a implementação dessas funções. Todas elas a gente já viu nos vídeos anteriores, então não vou repetir aqui, né, a discussão sobre elas, sobre os algoritmos. Isso já foi abordado aqui, né, nesse tópico. O insertion sort em especial a gente não viu um pseudocódigo dele, então vou dar uma paradinha aqui para a gente relembrar, né, que o insertion sort ele trabalha com aquela ideia de você procurar um elemento a inserir, começando do segundo, no caso, então veja, o laço mais externo controla quem é o próximo elemento a inserir e vai do segundo até o último, e do elemento a inserir para trás você vai justamente decrementando. Então vejam só, esse laço while aqui começa olhando até do próximo elemento, né? No caso aqui é do próximo, à esquerda, né? Desculpa, porque eu olho para o j-1, estão vendo? Então, enquanto o elemento a inserir é menor do que o elemento j-1, e enquanto eu não cheguei no início da lista, eu empurro à direita os elementos, eu vou deslocando para abrir espaço justamente ao elemento para inserir. E vou decrementando aqui para olhar cada vez mais à esquerda da lista. Quando esse laço se torna falso, ou seja, essa condição aqui se torna falsa, seja por você alcançar o primeiro elemento, ou seja, porque o elemento a inserir se tornou maior, você achou a posição a inserir, que é justamente a posição J. Então, esse é o algoritmo de ordenação por inserção. E aí, aqui tem a implementação do Quicksort, que a gente viu, inclusive, a implementação toda já nos vídeos anteriores. Então, não cabe aqui repeti-la. Aqui eu destaco daí para vocês que tem também disponível para vocês o análogo dessa biblioteca de ordenação, só que não para os arrays simples, mas para os objetos vector, disponíveis justamente na classe, né, na biblioteca vector do C++. Então, vocês podem ver aqui, né, no sortVector.h, em especial no sortVector.cpp, as implementações trabalhando com objetos vector ao invés de trabalhar com os arrays. Aqui no caso eu estou trabalhando com um vector de inteiros, mas a gente poderia fazer implementações genéricas, né? Fica até a sugestão para vocês pensarem como é que eu trabalharia com os templates aqui para fazer uma implementação de funções de ordenação com templates aqui, né? Com vectors de um tipo T qualquer. Mas reparem que em termos de código aqui dentro não muda quase nada, a não ser aqui você usar o
o método size para o objeto vector que você está manipulando para descobrir o tamanho dele. Então simplifica um pouco algumas coisas, né? Como vocês podem ver, mas no geral o resto da implementação fica muito igual, muito parecido. Também faço a ressalva aqui que você, no caso aqui, tem que passar por referência o parâmetro. Né? Eu declaro como uma referência, né, com que o parâmetro v aqui, no caso, é uma referência para um vector, até para evitar cópias desnecessárias aqui para dentro da função. Então vejam aqui as implementações, recomendo que vocês estudem também esse código. E um outro exemplo bem interessante, que esse vale a pena olhar com calma também, é a função compara-sorte em .cpp. Essa função aqui usa, né, cria através de um gerador aleatório, disponível também na biblioteca da linguagem C++, chamada random. A gente aqui está criando um array com números aleatórios de um tamanho aberto aqui, né, max size aqui, no caso, eu estou definindo, que é a constante aqui, no caso, está definida para 20.000 elementos, então estou criando arrays de 20.000 elementos. Aí tem aqui umas funçõezinhas só para copiar um array para outro, e imprimir, e aqui vem o divertido, que é, nós vamos criar duas listas com esse tamanho max size, e aí vamos comparar a ordenação, usando justamente o insertion sort, e comparar e cronometrar. Então a biblioteca, né, a gente está usando a biblioteca Crono do C++, que tem várias classes, métodos para classe de objetos com seus respectivos métodos que permitem a gente contar, cronometrar o tempo durante a execução do programa. Então aqui, ó, essa função now aqui retorna para mim um objeto representativo do instante de tempo, né, na execução do programa. E aí, com esses dois tempos aqui, T1 e T2, eu posso justamente fazer aqui a diferença, no caso aqui, do tempo, né? Nesse objeto aqui, duration cast. E contar isso justamente em milissegundos. A mesma coisa acontece aqui. Eu vou pegar, veja, lista 1 e lista 2 são cópias, né, de uma mesma lista. Eu gerei lista 1 e fiz a cópia para a lista 2. Então, pegando dois conjuntos de dados idênticos, e vamos cronometrar o tempo agora da ordenação com Quicksort e ver a diferença. Vou colocar aqui para a gente compilar e executar. Só um minutinho. Acho que estou aqui nessa pasta, isso mesmo. Deixa eu localizar agora aqui. Ordenação, exemplos. E agora a gente vai compilar aqui. Vou primeiro compilar, gerar os arquivos objetos. Então, do sort. E agora gerar o compara sorting. Aqui temos um warning aqui, porque eu estou porque eu estou usando o size t e comparando com uma variável que é n, que é inteira, mas não tem grandes riscos isso daqui. Vamos agora fazer a linkagem. Sort.o, compara sorting.o, menos o, vamos chamar o executável de compara sorting também. Então agora, vou até dar um comando clear aqui para limpar a nossa tela. E vamos invocar o programa. Vejam só. A diferença aí, no caso, brutal de tempo decorrido entre ordenação por inserção e ordenação quicksort. 560 milissegundos para ordenação por inserção
e 3 milissegundos para o Quicksort. Então pensem, né, na escala justamente disso. Você trabalhando com 20 mil elementos, 100 mil elementos, como é que isso começa a ficar totalmente inviável de se trabalhar com algoritmos pouco eficientes. Então é por isso que a gente tem que ter esse olhar com mais cuidado a partir de agora para o custo computacional dos nossos algoritmos, porque isso pode fazer uma diferença brutal em termos de desempenho. Então é isso. Estudem esses exemplos que estão à disposição de vocês na página do curso. Estudem o material recomendado aí no livro, os slides e as demais videoaulas, claro, espero que já tenham assistido, né? Que essa é a última videoaula que encerra daí o nosso tópico 6. Ficamos então por aqui e até a próxima.